Crianças podem sair para suas classes. Os irmãos devem manter aí aberto nas suas Bíblias o texto que foi lido, de Provérbios 3, versículos 21 a 24. E nós vamos falar sobre os benefícios da sabedoria. Um dia desses eu recebi alguns repetidos e-mails de um rapaz me perguntando o que era sabedoria no livro de Provérbios. Como já há alguns meses ele vinha fazendo algumas perguntas no mesmo livro, eu concluí que ele estava fazendo um estudo mais aprofundado, dentro do livro. E uma das maiores dúvidas dele é: o que é a sabedoria? O que é a sabedoria que a Bíblia indica tanto, em especial no livro aí dos Provérbios, e como usá-los, Então, uma possibilidade que ele viu era de ser o conhecimento do mundo. Então, se eu tenho que ser sábio, eu tenho que fazer muitas faculdades. Eu vou fazer uma faculdade aí de história, para aprender muito sobre o conhecimento humano. Vou fazer filosofia, ou então vou fazer física nuclear, para conhecer os mistérios da criação. E essa, na mente dele, era uma das possibilidades do que seria essa sabedoria. Segundo lugar, ele imaginou que podia ser também a sabedoria popular, aquela que é passada aí de pai para filho desde 1900. Em Atibaia tem um café lá que o slogan era café de pai para filho desde 1911. Então, será que a sabedoria seria aquele conhecimento popular? Bom, a Bíblia fala não só sobre o que é essa sabedoria, mas como usá-la e para que ela serve, no que ela nos ajuda. E o livro de Provérbios trata bastante desse assunto. Uma das dificuldades que os estudantes do livro têm é que não se sabe como enquadrar alguns trechos. Quando você fala sobre Provérbios, você pensa que cada versículo é um versozinho, algo que você pode colar, pôr no para-choque do caminhão, E ali já é uma frase completa. O problema é que os 9 primeiros capítulos do livro não são assim. São lições um pouco mais longas, é uma dissertação sobre um assunto. Às vezes um capítulo inteirinho só trata de um assunto. E aí lá no capítulo 10 é que a gente percebe a coleção daqueles provérbios isolados. Aí, via de regra, um versículo contém uma mensagem completa, do início ao fim dele. Ele traz uma mensagem, e você terminou aquele versículo, você não precisa chegar no versículo seguinte para completar a mesma mensagem. Cada versículo é um provérbio sábio. E outra dificuldade que o estudante do livro tem é como lidar com alguns ensinos. Como, por exemplo, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual é o problema com isso? É que muita gente já ensinou o filho no caminho que devia andar, desde pequenininho, trouxe para a igreja, ensinou, fez culto doméstico, trouxe na EBD, fez decorar versículo, corrigiu, disciplinou biblicamente, e no final o filho não andou nos caminhos do Senhor. E aí? A palavra falhou? Como é que é? Provérbios funciona ou não funciona? Profecia não falha, Só que Provérbios também não é profecia. Então a gente tem que entender como é que funciona. Onde está localizado no nosso dia a dia, no uso bíblico, o livro de Provérbios, o ensino que Salomão transmitiu. Entre outras coisas, a gente pode se lembrar qual era o propósito dele ao colecionar todos esses provérbios, esses versículos, esses ditos tão sábios, que a partir do capítulo 10 começam a ser juntados. Entretanto, do capítulo 1 ao 9, Salomão demonstra o desejo de não só fazer uma coleção bonita de provérbios inteligentes, sábios, produtivos, mas o desejo de ver esses provérbios sendo aplicados e transformando as vidas, protegendo as vidas das pessoas, dentre elas do próprio filho. Por isso, os
os primeiros capítulos tantas vezes trazem o seguinte: meu filho, né? Não se apartem. Olha o nosso texto, abre aí, nós vamos ler de novo. Vamos ler de novo o texto que o irmão Ricardo leu aqui à frente, que diz assim, Provérbios 3, 21 a 24. Filho meu, isso aqui não é um modo de dizer, ele está endereçando isso ao seu filho que seria seu herdeiro, aquele que não deveria fazer algumas tolices, cometer algumas tolices que o próprio rei Salomão cometeu. A gente falou justamente sobre isso hoje de manhã, né? E ele diz: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom juízo, o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Então, nota-se aqui, não só uma iniciativa literária, não só um desejo de um escritor ou de um bibliotecário, mas de alguém que está preocupado com a vida das pessoas. Isso aqui, apesar de endereçado ao filho, não é só para o filho. Qualquer leitor que bata os olhos aqui pode tirar o mesmo proveito que o filho de Salomão, que os filhos de Salomão deveriam ter tirado desses trechos, desses longos discursos sobre a sabedoria, e ter sua vida transformada, de modo que esse é um livro aplicativo e importante para o nosso uso. Nesse sentido, esse pequeno trecho, repara que é um trecho aqui de 4 versículos, que não tem uma quebra, né? É um ensino só, mostrando que essa é a tônica dos 9 primeiros capítulos de Provérbios. E ao dizer isso, tem uma instrução. Qual é a instrução do texto? Dá uma olhada aí. Tem uma instrução. Está no versículo 21. Olha só o imperativo. Não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Tá bom? Então, Salomão já fez uma introdução de 2 capítulos e meio aqui, e ele dá uma paradinha e chama a atenção do seu leitor e diz: tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu já escrevi, tudo que eu falei sobre a sabedoria, sobre o proceder justo, sobre o temor do Senhor, tudo isso não deve se apartar dos seus olhos. Ao dizer não se apartar dos seus olhos, parece que ele quer que o filho e seus leitores continuem lendo, né? Se fosse só para lembrar, ele diria, não se aparte da sua mente. Mas parece que ele quer que esse seja o assunto do nosso estudo. Eu leia sobre a palavra de Deus hoje, amanhã, medite nela depois de amanhã, e volte a ler, de modo que essa seja uma preocupação constante, guardando assim a verdadeira sabedoria e o bom siso. O bom siso não é aquele dente que você tinha lá, o terceiro molar, que estava bom, mas que teve que arrancar, né? Não, essa é piada de dentista, não pode deixar dentista pregar. Não, é juízo, tá? O bom juízo, o bom senso, esse é o significado de siso. E é por isso que o dente tem esse nome. Nasce lá nas moças, quando elas têm por volta de 18 anos, e nos rapazes por volta dos 21, quando pelo menos em tese, espera-se que eles já tenham algum juízo. E aqui o juízo não vem do dente, vem da leitura, da submissão, da sujeição à palavra do Senhor. Sendo assim, antes de prosseguir, vamos entender o que é então essa sabedoria. É conhecer os diversos pensamentos do mundo acadêmico? Vou fazer filosofia então. Ou vou procurar meu avô e falar, conta aí umas histórias do passado, aquelas que passam de pai para filho, para eu manter essa sabedoria. Se você abrir lá no capítulo 1, quando Salomão introduz o livro, ele já vai explicar o propósito dele, apresentando o que ele tem em mente por sabedoria. Ele diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras da inteligência. Então repara que é algo para ser aprendido. A sabedoria que ele tem em mente não é aquela intuição que você tem.
Tá, você tem lá um jeitão, você tem umas ideias boas aí, você é uma pessoa bem criativa, inventiva. Não é esse tipo de sabedoria. Essa sabedoria que ele está falando, ela é ensinada e precisa ser aprendida. Bom, até aí as disciplinas acadêmicas do mundo estudantil aí também são. Mas ele completa, ele diz assim no versículo 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então não é qualquer disciplina que promove essa sabedoria que Salomão tem em mente, mas aquela que produz uma vida transformada e condizente com os valores da palavra de Deus. Um bom procedimento. E um bom procedimento conforme quem? Hoje em dia, o que não falta são padrões diferentes para avaliar um procedimento, né? Para algumas pessoas, o bom procedimento é fazer protestos na rua sem roupa. Então é assim que se procede bem, tem que ser ativista, tem que lutar pelas coisas. Então sai sem roupa na rua e você está procedendo bem. Para outros, proceder bem é pegar uma arma e sair correndo atrás de bandido aí, sair explodindo os outros, né? Sair fazendo refém e metralhando, explodindo um monte de gente em prol de uma causa. Para muita gente no mundo, esses dias aí, alguns homens procederam muito bem, não foi? Para alguns grupos terroristas, aqueles assassinos lá da França procederam muito bem. Mas não é com base num procedimento volátil ou ilusório que Salomão está ensinando essa sabedoria, mas com base na palavra de Deus, a quem ele buscou no começo do seu reinado e quem lhe forneceu sabedoria em função do seu pedido, em função da sua oração. Então é com base na palavra de Deus e nos valores do caráter do Senhor que essa sabedoria ensina um bom proceder aprovado por Deus, algo que Deus olha e fala, esse é o bom proceder, não o político, não o ativista, não a feminista, não é nada disso. Deus olha conforme a sua santidade, conforme a sua justiça e diz, esse aqui é o bom procedimento. Aí você pode falar, mas como que eu vou saber isso? Justamente na palavra do Senhor. Justamente a palavra dele traz um manual, não só de como ser salvo gratuitamente pela fé, mas depois de ser salvo gratuitamente pela fé, de como proceder bem e como andar em justiça. A justiça do mundo envolve seguir leis, né? Não pode andar na marginal a mais de 50 km por hora. Hoje eu peguei a marginal um pedacinho e fiquei assim meio bravo com o carro que estava na minha frente. Falei, mas esse cara está mole demais, porque eu nunca dirijo ali. Aí eu lembrei, falei, é só 50 por hora. Falei, ainda bem que esse cara me atrapalhou. Ele não me atrapalhou. Ele me impediu de tomar uma multa, porque eu ia ultrapassar ele e andar 70 por hora. Não acostumei ainda com essa lei. Isso é a justiça do mundo. Mas a justiça de Deus não envolve só um código penal. Envolve um código não só de procedimento do dia a dia, mas também de uma postura diante dele. Do modo, não só como nós nos relacionamos na sociedade, mas do modo como a gente se relaciona com o Senhor, com o Deus justo. Com justiça nos nossos pensamentos, nas nossas ações, atitudes, o juízo, a equidade. Então essa sabedoria que Salomão tem em mente, que precisa ser ensinada e que precisa ser ouvida e aprendida, ela ensina como viver o servo de Deus, de modo a ser uma pessoa justa, honesta e de bem, e mais do que isso, viver de modo a agradar ao Senhor e glorificar o seu nome. No versículo 4, ele diz que também serve para dar aos simples prudência. Mas peraí, sabedoria, eu pensava que era uma coisa dos estudados, né? Então você entra numa faculdade, aí você estuda, você faz depois o mestrado, o doutorado, e se puder você estuda fora do Brasil, aí você adquiriu sabedoria. Mas essa sabedoria que Salomão tem em mente,
até o homem simples pode ter. O trabalhador iletrado, o trabalhador braçal, iletrado dos seus dias, o homem do campo, o pastor, algumas vezes até com uma leitura básica, ou até sem saber ler, com pouco conhecimento teológico, né, das profundas verdades do Senhor, esse homem podia ser sábio, esse homem podia ser prudente, baseando também sua vida, seu procedimento na justiça do Senhor. Então não é uma exclusividade dos eruditos, mas algo acessível a pessoas que amam e servem a Deus e lhe obedecem as palavras. Cujo teor algumas vezes é muito difícil de entender, mas que em boa parte, talvez na sua maioria, o ensinamento é fácil, claro e aplicativo. Então até crianças podem ser ensinadas a respeito da palavra de Deus e serem guiadas por elas. Aí então, no decorrer da vida, a pessoa vai aprendendo mais as Escrituras, vai se aprofundando no seu significado, na sua riqueza, extraindo ainda mais dela. Mas ela não é exclusiva das pessoas eruditas. Até os simples podem ter prudência. E no final das contas, é mais do que conhecimento, envolve relacionamento com Deus. Essa sabedoria que Salomão tem em mente. Porque no versículo 7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele mesmo, talvez, fosse alguém a quem esse texto devia ter falado antes dele escrevê-lo. Eu imagino Salomão escrevendo isso aqui, mais no final da sua vida, depois de ter usufruído da tremenda inteligência que o Senhor lhe deu, aquela que é chamada sabedoria, nos relatos bíblicos, e que ao mesmo tempo agiu de uma maneira tão tola, servindo outros deuses, casando-se com muitas mulheres, tendo mulheres estrangeiras no seu harém, servindo aos deuses delas, construindo templos a esses deuses, inclusive em Jerusalém. Aí ele olha para a sua vida, olha para todo o seu conhecimento, olha para a admiração que as pessoas tinham dele, de tudo que ele falava, e ele diz: eu podia ter sido muito mais sábio, simplesmente temendo a Deus. Eu sabia todas essas coisas, mas não temia a Deus. Aí eu fui mais tolo do que aquele homem que não sabe nada, mas que teme a Deus. Então, essa é a sabedoria que Salomão tem em mente e que ele vem falando ao longo do livro, e sobre a qual ele diz: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Então, com base nisso tudo, eu escrevi para aquele rapaz que me perguntou o que era essa sabedoria, eu criei uma pequena definiçãozinha e disse para ele: a sabedoria bíblica é o conhecimento de Deus e das suas orientações, associado a um bom senso de um caráter transformado pelo Senhor e por sua palavra, sujeitando-se em obediência reverente a esse conhecimento. Opa, muito comprida essa frase. Então vamos ler de novo. Apesar de ser comprida, não é tão difícil de entender. É o conhecimento de Deus e da sua palavra. Deus a gente conhece pela sua palavra, mas a gente o conhece de andar também. Não estou falando de um conhecimento subjetivo, de revelação, mas de temer ao Senhor, de andar com Ele, de usufruir da sua comunhão, de confiar nele, de aprender o modo como Ele trata seus filhos, não só nas Escrituras, mas na prática. Às vezes naquele momento que você está passando dor e uma inexplicável paz enche seu coração, você passa a conhecer o consolo do Senhor, o amor, a preocupação dEle por seus filhos. Então é esse conhecimento de Deus e das suas orientações, associado a que mais? Não é só conhecer, associado ao bom senso de um caráter transformado pelo Senhor. A sabedoria da Bíblia, ela é bem ampla. A sabedoria de Provérbios, ela é bem ampla. Ela começa no Senhor e ela se desdobra nos mínimos detalhes da vida. No modo como você vai comprar
comida na mercearia, no modo como você faz um negócio, no modo como você faz uma dívida, no modo como você trata uma pessoa. Então, o bom senso de um caráter transformado pelo Senhor e por sua palavra, sujeitando-se a esse conhecimento, como? Numa obediência reverente. Não é só aquela obediência seca. A obediência seca é aquela que a gente tem em relação à lei aí do município, do estado, do país. Não pode andar, não pode passar de 50 na marginal. Você fica de olho no velocímetro e não deixa passar. E você é obediente àquilo sem ter nenhum envolvimento ou nenhum compromisso especial além daquele normal de um cidadão comum com o prefeito, com o governador, com o deputado. Mas essa obediência é uma obediência reverente ao Senhor, na qual envolve a adoração. Você o obedece porque você o ama. Você o obedece porque você quer glorificar Ele. Você obedece porque Ele salvou sua vida e você quer demonstrar essa gratidão. Você obedece porque Ele transformou a sua vida. Você obedece porque Ele te libertou do pecado. Fala, mas libertou do pecado e agora escravizou na ordem? Exatamente. É uma obediência por gosto agora. Eu ando na marginal a 50 por hora, obedeço, contrariado. Mas a obediência ao Senhor, a obediência reverente, ela não é com cara feia. É com a postura de um adorador. Muito bem, isso aqui por si só já é uma lição, não precisa de mais nada. Só que Salomão vai além e ele mostra 4 benefícios nesse trechinho, 4 benefícios que essa sabedoria vai trazer para o servo do Senhor, para o crente, para o adorador do Senhor. E o primeiro benefício está na primeira parte do versículo 22, que é segurança. Olha o que diz a primeira metade do versículo 22. Porque serão vida para a tua alma. O que será vida para a tua alma? A verdadeira sabedoria que ele não podia deixar sair de perto dos seus olhos, nem o bom juízo, o bom senso, dado pelo próprio Senhor. Essas coisas têm que ficar com você, porque elas vão ser vida para a tua alma. Para o leitor do século 21, que conhece tão bem o Novo Testamento, ao ler vida para a tua alma, o que ele vai imaginar é que isso tenha uma relação primária com a parte espiritual do homem, a sua alma, o seu espírito. E como a Bíblia mostra que o espírito do homem é eterno, seja vivendo no céu, seja vivendo para sempre distante do Senhor, no lago de fogo, vida para a alma deve ter mais do que o sentido de uma existência. Então, talvez ele pense assim, vida no sentido de ânimo. Então, você tem uma alma animada, um espírito alegre. Só que no Antigo Testamento, especialmente na poesia hebraica, a palavra alma é uma metonímia, Metonímia é aquela figura que a gente pega uma parte para o todo. Isso não é metonímia. Metonímia é causa pelo efeito, É uma sinédoque. É uma parte pelo todo. É como dizer assim, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas só o pé, a mão não. A boca, mas é a boca que anuncia. Mas é a ideia de falar da formosura daquele que anuncia o Evangelho e que para isso, com seu pé, ele vai até os seus ouvintes. Mas o pé não é só do tornozelo para baixo. É uma figura de linguagem que aponta para o homem como um todo. E alma, nefesh em hebraico, em poesia hebraica é mato, para se referir à pessoa. O Senhor livrou minha alma da morte. Salvou a vida da pessoa, salvou a vida do salmista. De modo que quando ele fala, essas coisas serão vida para a tua alma, um bom versículo, um bom trecho para trazer isso para o mais literal,
você vai encontrar virando a página no capítulo 4, nos versículos 20 a 22. Olha só que interessante. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. É basicamente a mesma estrutura, a mesma ideia do capítulo 3. Não os deixa apartar-se dos teus olhos. De novo o olho. Continua lendo, vai ler a Bíblia todo dia, vai estudar ela. Por quê? Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha. Há um paralelo aqui com o texto que a gente está estudando. Só que aqui ele é mais literal. Ele diz assim, e saúde para o seu corpo. E saúde para o seu corpo. A ideia é a mesma. Significa que a sabedoria vai promover o bem da pessoa. Como que uma pessoa tola pode perder sua saúde e pôr em xeque a sua própria vida? Ela pode dizer o seguinte, o objetivo da vida é encontrar prazer. Então eu vou encontrar prazer na bebida. E eu vou encher a cara todo dia, até seu fígado abrir o bico. E a pessoa ter aí uma cirrose, ter outros problemas de saúde. E algumas vezes a gente vê pessoas de 40 anos com aparência de 80. Fala, o que aconteceu com essa pessoa? Não, é que ele bebe. Já viram? Conhece gente assim? E esse aqui, nossa, está parecendo que tem um câncer. Não. Ele é usuário de drogas. A tolice faz isso. Leva o homem a se tratar mal. E não só isso, mas a se arriscar de modo tolo. Né? Então eu não tenho prazer somente em servir a Deus. Eu preciso de adrenalina. Eu preciso me sentir vivo. E como que eu me sinto vivo? Ando do lado da morte. Qual é o sentido disso? Então, eu vou pular de uma ponte. Então, eu vou subir numa montanha aí sem proteção. Eu vou cometer loucuras para me sentir vivo. Eu vou pegar um carro aí, sair tirando racha com os outros. Andar de moto a 180 por hora aí nas estradas. Você já teve o desprazer ou já tomou o susto de dirigir e de repente passar uma moto, você olha no retrovisor, você não vê nada. De repente você ouve assim. Teve um dia que eu estava saindo de Atibaia para vir para cá e eu estava na pista mais rápida. Eu falei, eu vou para a pista da direita. E fui. E no que eu fui, eu olhei para o retrovisor e voltei assim rapidamente. E aí a moto passou por mim a uns 80 quilômetros a mais do que eu estava. Eu tinha olhado antes, não tinha visto ela. Ela estava para lá da curva. Rapidamente ela chegou em mim e quase que eu mato aquele homem. Eu ia entrar na frente dele sem saber que ele estava ali e ele ia se arrebentar. E imagina um acidente de carro a 180 km por hora. Terrível, né? As pessoas morrem com muito menos. Imagina de moto. De moto nessa velocidade. Aí é a passagem garantida. E é andar perto da morte que faz muita gente se sentir vivo. Pelo menos até aquele momento. Será que é isso, né? A vida pode partir a qualquer momento. Então eu aproveito cada minuto porque pode ser meu último. Sabe o que é isso? Não é um pensamento arrojado. Não é um pensamento ousado, não é uma mente à frente do seu tempo, é um idiota, desculpe a dureza da palavra, mas é isso, é idiotice, é tolice, é brincar com forças maiores do que ele mesmo, e por causa disso, por causa de tolices como essa, por causa de valorizar coisas que não têm valor, desprezando a justiça do Senhor, o bom procedimento, o bom juízo, o bom siso, o homem perde a vida da sua alma, né, do seu homem como todo, perde a sua saúde e enfrenta consequências que quando elas não existiam pareciam motivo de emoção, mas quando vem, ele fala, onde é que eu estava com a minha cabeça, aí não dá para fazer mais nada. Por isso, Provérbios 4, 10, está aí aberto, né? Diz assim, ouve, filho meu. Puxa,
Quanta frase para o seu filho, né? Era para o filho de Salomão ser o cara mais sábio do mundo. E a gente viu que não foi assim que aconteceu, né? Ele diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aí você pode me perguntar, mas se a pessoa sofreu um acidente? Não porque ela estava 180 por hora numa moto, mas porque estava andando normal e veio um carro a 180 por hora e bateu nele. Ou ele estava andando aí, estava esperando um ônibus no ponto, e veio um bêbado e atropelou ele ali, ele parado, não está fazendo nada de errado. E se ele tiver uma doença? A doença não tiver, eu falei de um câncer, e se ele tiver um câncer? Câncer, algumas vezes, alguns, são provocados pela tolice da pessoa, né? Câncer de boca. 96% dos casos de câncer de boca dão em fumantes. Né? Então, você percebe a tolice do fumo, né? De fumar. Mas, começa lá um câncer do nada, a pessoa se cuida, né? O problema do coração, alguns meses atrás, né? Nós oramos por uma família que perdeu um ente querido, um atleta, um homem que andava, caminhava, corria, andava de bicicleta todos os dias, não comia nada de ruim, de gorduroso, e que teve um ataque do coração, assim, vindo do nada. E aí, isso significa que ele não era sábio? Que a pessoa do ponto de ônibus era tola? Também ficou esperando nesse ponto? Mas qual ponto vai esperar, então? O que significa isso? Isso não é uma profecia. Olhe bem como é que funciona Provérbios. Não significa que toda vez que você agir de modo sábio, você está livre de perigos do mundo. Que você vai prolongar. Que não é uma barganha com Deus. Eu vou andar aqui nas palavras e Deus é obrigado, né? Como diz aí o Edir Macedo, Deus é obrigado, Ele tem que te abençoar, né? Ele é obrigado a computar mais dias, né? Na sua folha corrida lá, você vai ter que ter mais dias. É dividendo, né? Dividendo, benefícios, juros, lucros, é isso aí. Não é assim que funciona. Provérbios são conselhos sábios que normalmente ocorrem desse modo. Não quer dizer que todo pai que educar corretamente seus filhos no caminho do Senhor vai ter a alegria de vê-lo nesses caminhos até envelhecer. Alguns filhos não chegam nem a se converter. E a conversão não é a responsabilidade do pai. A responsabilidade dos pais é pregar o evangelho, é testemunhar a verdade, é ensinar, é disciplinar, corrigir o erro. Mas a responsabilidade pela salvação da pessoa, por abrir o coração para atender às palavras que são pregadas, por conceder o arrependimento, por trabalhar no querer e no realizar da pessoa, é o próprio Deus. E Deus tem seus propósitos pré-traçados desde antes da criação, propósitos que são santos, são justos, são bons, e que muitas vezes para nós são incompreensíveis. Então o fato é que muitas vezes vai acontecer de pais ensinarem seus filhos e não colherem os frutos ensinados por aquele provérbio. Mas, via de regra, é assim que acontece. Assim é um conselho sábio. Ele não é uma profecia. Ele não é um botão que dispara um dispositivo ou liga um programa de computador. Ele é o caminho sábio para você andar e buscar o bem. Naquilo que está no seu controle. As coisas que você não controla, você as entrega a Deus. Mas aquilo que é sua competência, os conselhos sábios guiam a sua vida. E desse modo, naquilo que pertence a você, a sabedoria dá vida à tua alma. Ela te preserva do mal, ela te preserva da ociosidade, dos riscos desnecessários, de problemas de saúde decorrentes de andar tolamente, e assim a sabedoria tem um benefício. O primeiro deles é segurança para você. O segundo está na segunda parte do versículo 22, e diz que a mesma sabedoria será adorno ao teu pescoço. Bom, obviamente isso aqui é
é mais uma figura de linguagem, né? Sabedoria não é um colar de verdade que a gente põe. Mas é como se fosse um colar. O problema é que a gente vai ter que entender o que significava esse colar. Hoje, quando as mulheres usam um colar, para que elas usam? Odete, eu estou vendo que está com um maiorzão ali, que eu tô vendo. E ó, se eu estou vendo daqui, Odete, é porque ele aparece, porque meu óculos, eu fiz óculos essa semana e o médico fez a receita errada. Então, se eu fecho esse olho, eu vejo os irmãos. Se eu fecho o olho, não vejo nada. Imagina eu lidando com os dois, né? Então, está difícil. Então, para que as irmãs usam? Olha lá, estou vendo mais uns colares daqui. Ah, não, aquele é um óculos. Para que usa? Um enfeite. Mas, quando esse autor escreveu, ele tinha mais do que isso em mente. Parece que no passado, o adorno não era só um enfeite, ele trazia consigo uma mensagem, era um adorno da realeza, da nobreza, da aristocracia. Ele não trazia só uma aparência bonita, ele trazia com ele a ideia de uma função ou de um caráter. Quer ver exemplos disso? Gênesis 41, 42, não precisa nem abrir, eu vou ler, o irmão escuta aí. Diz assim: então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro. Oh, agora sim, você ficou bonitão, hein? Hein, José? Será que essa cena apareceu na novela? Né? Como será que era esse colar? Será que era aqueles, igual aqueles que a gente vê em filme do Egito, né? Que tem listras azuis e douradas, como a máscara, a famosa máscara do faraó Tutankhamon? Será que era assim, um negócio bem egípcio? Não sabemos, mas isso conferia a José, junto com as outras vestimentas, junto com o anel, a ideia de que ele não era só alguém bonito, alguém bem vestido, alguém bem trajado, mas alguém com autoridade no meio do Egito. E não era qualquer autoridade. À medida que certos objetos foram colocados sobre ele, qualquer pessoa que o visse entenderia que ele era um servo direto do faraó, e mais do que isso, um ministro do faraó. Na verdade, a Bíblia conta que o cargo que José ocupou o tornava um tipo de faraó, abaixo somente do faraó de verdade, e quando esse faraó estava lá sentado, reinando, quando não estava, ele não queria nem saber, resolve lá com José. Mas faraó, não, isso aí é com José, ele que é o faraó da escala. Tem diácono de plantão, né? E tinha faraó de plantão também. Pronto, o faraó de plantão é José, vai lá ver com ele. E essa indumentária dele trazia essa ideia de que era alguém que tinha sido honrado pelo faraó, alguém munido de autoridade, de respeito diante dos outros. Ninguém podia chegar para José e falar qualquer coisa que desse na cabeça, né? Os seus próprios irmãos o trataram como se fosse o próprio faraó, quando não o reconheceram, e depois que o reconheceram, continuaram tratando ele com respeito, pelo modo como o faraó elevou a função, a honra, a posição de José, e o colocou acima dos outros, demonstrando também com a sua vestimenta. Isso mostrou que José não era qualquer homem. Ele não era um brincalhão, fanfarrão. Era alguém cuja seriedade, olha lá, e está vendo um monte de dedo ali, né? Uma aprovação de todo mundo. Era a seriedade dele para com o Senhor, para com os negócios, para com a sua palavra. Lembra como ele procedia com Potifar? Ele não tomava nada para ele. Quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, sua seriedade para com o seu Senhor, e ainda mais para com o Senhor Celeste, né, o seu Deus, fez com que ele escolhesse o caminho mais difícil, mas o caminho correto. E quando as pessoas olharam para isso, falaram, é nesse cara que nós vamos aí botar confiança. Esse é um homem que nós vamos respeitar. Essa é uma pessoa séria. Por quê?
Por causa da sua sabedoria. Sabedoria que não é aqui o acúmulo de conhecimento, mas o temor do Senhor. Temor do Senhor e um bom procedimento, um procedimento justo, com equidade, com justiça, com juízo, conforme o começo do livro de Provérbios nos ensina. Quer ver o que Ezequiel fala? O modo como Deus se refere a Jerusalém quando Ele a colocou como principal cidade de Israel, e não só como uma cidade política, mas como uma cidade religiosa, o lugar onde Ele habitava no meio de Israel. No lugar onde o rei que Ele mandaria também reinaria ali para sempre. O lugar de onde a gente leu hoje o texto, a leitura do dia, foi Miqueias 4. Miqueias 4, de 1 a 3, diz que as nações afluirão a Sião. Sião é outro nome de Jerusalém, era o nome de um monte que dava a sua designação para a cidade como um todo também. As nações virão até lá para aprender, porque dali fluirá a lei. Eles abandonarão a guerra, farão paz, por quê? Porque aprenderão daquele que vai reinar ali. Então Deus olha para Jerusalém e fala o que em Ezequiel 16:11? Também eu te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Não tinha nenhuma estátua lá com um colarzão. Isso aqui é o modo de Deus falar, como Ele beneficiou Jerusalém, como Ele honrou essa cidade acima das outras, como Ele tornou essa cidade um centro para todo o país, e no futuro um centro para todo mundo. Ele fala, eu adornei ela. Agora, o que significa isso aqui quando trata da sabedoria? Onde é que Salomão quer chegar? A gente entendeu onde Faraó quis chegar. Botou umas rouponas lá, um colarzão invocado lá no José, para o povo falar, esse aqui é o primeiro-ministro do reino, né? Deus falou de Jerusalém, falando do significado da sua grandeza até dentro do seu propósito. Mas como que a gente pode ter um colar, como a gente pode ser embelezado pela sabedoria? Nesse caso, você pode ir lá em Provérbios 1 de novo, versículos 9 e 10, que diz assim, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Até aqui a mesma linguagem, a mesma figura. Mas aí no versículo 10 ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Opa, ele pula dessa linguagem figurada para uma linguagem literal e bastante prática. Como que a sabedoria vai se tornar um colar, um adereço, um enfeite na minha vida? Sabe como? Me livrando do procedimento dos ímpios. Desse modo, a sabedoria deve, ao invés de fazer a gente querer imitar o mundo, a gente fugir desse tipo de procedimento. A sabedoria serve para nos proteger disso. O tolo olha para o mundo complexo como é hoje e fala assim, eu acho que a gente para atrair gente para a igreja, a gente tem que ficar mais parecido com o mundo, tem que tornar aqui mais aprazível. Então vamos botar uns pisca-pisca aqui, vamos botar um musicão alto, vamos arrastar os bancos, vamos pular, vamos parar de falar do pecado, né? Porque ninguém quer ouvir falar de pecado. Tá, já é um pecado andar aí na marginal acima de 50, hoje é marginal. Hoje, isso aqui deve ser um protesto. Não é protesto, não. Anda é 50 mesmo. Tá? E o que é isso? O povo já está descontente com um monte de coisa. Chega aqui, ainda ouve sobre pecado. Então não vamos falar de pecado. Vamos dizer que Deus tem um grande plano na sua vida. Aliás, aquelas revelações, né? Eu tenho uma palavra para você. 95% delas é a mesma. Deus tem um grande plano para a sua vida. É que nem uma vez uma igreja dessa que eu entrei para ver como é que era, um homem começou a fazer revelações, e a revelação dele é, Deus está me dizendo que desse lado aqui tem alguém com problema financeiro. Pô, 10 acertos em 10 tiros. Precisa tentar muito. Assim, desse lado tem alguém com problema de saúde, desse lado tem alguém com problema na família. Como é que vai falar amém para um negócio desse? Então,
Não é esse tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir. Então eu vou me aproximar mais do mundo. E mais, o meu jeito de viver não vai mais ser assim tão radical como diz o mundo. Não, eu vou viver, né? Eu vou viver aí mais parecido com o mundo. O pessoal achar que eu sou um crente legal. E tem mais. Deus já nos libertou do pecado, né? Depois leiam a pastoral, né? Não tem graça. Nós estamos na era da graça, Deus não importa com mais nada disso. Esse é o tipo de procedimento que tira de nós o respeito das pessoas, que tira de nós a imagem de um bom caráter, de um servo de Deus, de alguém aprovado. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica, ela faz ao contrário. A pessoa vai ser criticada pelos outros, mas aqueles que olham para ele, olham o seu procedimento, olham a sua justiça, olham a sua palavra, essa pessoa fala uma coisa, pode chover canivete, ela cumpre o que diz. As pessoas fazem assim. E é por isso que você pode ter notado que algumas vezes os incrédulos reclamam de você um bocado, criticam você um bocado, mas a hora que passa um aperto, vem para você e fala assim, escuta, você ora por mim? Escuta, eu estou precisando de um conselho. Mas eu não era o radical, eu não sabia viver, agora eu sei? Então isso aí mostra a visão que as pessoas têm dos crentes, desde que eles andem com sabedoria. Então, se você anda de modo sábio, temendo a Deus, se relacionando bem com Ele, caminhando em obediência, isso vai servir na sua vida como um colar. As pessoas vão olhar para você e vão se admirar. Mesmo aqueles que criticarem, eles algumas vezes não dão o braço a torcer, mas eles não têm como negar que vem um bom caráter em você. O terceiro benefício está no versículo seguinte, o versículo 23, e é o sucesso. A gente já falou de segurança, já falou de seriedade, e agora falamos de sucesso. Né? Mas que tipo de sucesso? Sucesso para o mundo é o quê? O cara tem uma conta recheada, ele anda no carro do ano importado, ele tem casa na praia, casa nos montes, que ele viaja todo ano para o exterior, ele tem uma poupança lá que ninguém esse é o sucesso do mundo. E num certo sentido, é o sucesso de muita gente, fruto do seu trabalho. Alguns já recebem tudo isso de mão beijada, e quando isso acontece, muitas vezes não dão valor para isso. Mas eu estava conversando com o Ricardo no começo aqui, né, antes do culto, falando sobre uma empresa de carne, a qual ele trabalha, JBS, não é? E eu pensava que era uma empresa australiana, porque eu li uma matéria que o crescimento da empresa está sendo assim tão assustador que alguma coisa na Austrália estava preocupando o pessoal, que estava comprando tudo. Aí eu perguntei para o Ricardo, é uma empresa australiana? Ele falou, não, é aqui do Mato Grosso. Eu falei, mas como? Não, JBS é o nome do cara. Eu falei, ele começou como? Com um açouguezinho? Ele falou, foi. Eu tinha um açouguinho. E aí Brasília foi ser construída, ele pegou os bois, foi para lá, matou, vendia bife lá pro pessoal, para os peão lá na obra, no canteiro de obra, e foi crescendo, fruto de trabalho. Então isso é sim sucesso. Mas quando Salomão fala sobre isso na Bíblia, ele tem em mente outro tipo de sucesso. Olha o versículo 23 que diz, então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Eu falei para os irmãos aí do meu óculos, né? O último mês foi muito ruim para mim, o óculos já estava precisando ser trocado, e eu ocupado, não fui atrás. Quando eu quis ir atrás, eu tive que mudar de plano de saúde, e demorando para chegar aí o cartão, aliás, não chegou até hoje. Aí chegou uma hora com dor de cabeça, com enjoo todo dia, eu falei, eu vou no oculista, eu preciso conseguir uma consulta hoje. E consegui o último horário de um oculista. Eu acho que era o último horário. E ele já estava querendo ir embora, já estava com pressa, estava cansado. Foi a consulta mais rápida da minha vida. Ele olhou um olho lá, falou, aqui tá bom. Aí o outro não saia nada, ele virou daqui, deu um golpe daqui, um tapa de lá, e deu mais ou menos. Eu falei, aqui tá bom.
Esperei ele abrir o outro para olhar com os dois ao mesmo tempo. Nem isso ele não fez. Tirou o aparelho, tá beleza, agora vai ficar bom, aí tá, tchau e ó. Aí fiz o óculos, no outro dia eu fui pegar. A hora que eu coloquei, que desespero. Agora melhorou um pouco. Mas no primeiro dia eu não conseguia perceber o relevo do chão. Eu não conseguia perceber. Então tinha degrau, para mim era uma reta só. Pergunta quantas vezes eu caí. Pergunta quantas vezes eu quase levei o nariz no chão. É mais ou menos essa imagem que o escritor tem em mente para aqueles que não andam de modo sábio. Alguém que está andando por um caminho, né? Pela longa estrada da vida, né? Na estrada da vida, e aí o que acontece? Ele se desvia, ele faz uma tolice, ele não pensa, ele fala o que vem na cabeça, toma uma decisão apressada, ele não se importa com as consequências, ele desobedece o Senhor, e as consequências que ele sofre são comparadas a quedas, a tropeções que levam ele ao chão, que machucam seus joelhos e que o obrigam a levantar de novo. Faz com que a caminhada pare, faz com que dor comece a ser sentida por ele. E aí, vai em Provérbios 4 de novo. É um capítulo irmão do capítulo 3. Salomão diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Mais uma vez, ele considera a vida como uma estrada. E o andar correto, um passo na frente do outro, as curvas, né? Se afastar de buracos, tomar cuidado com pedras, é a figura para andar de modo sábio, obedecendo a Deus, honrando o Senhor, mesmo que a criança queira correr, né? Já viram criança brincar devagarzinho? Teve uma época que eu tinha problema com tantas crianças correndo tanto e arriscando aí a saúde dos mais idosos, né? Porque uma pessoa de mais idade toma um encontrão de uma criança, cai, pode ter um machucado bem sério. Então eu chamava as crianças e falava: agora só pode correr devagarzinho. Eles olhavam assim, aí eu demonstrava como é que era. Aí eu fazia assim, cantava musiquinha, aí eles vinham lá: pastor, é assim. E aí pelo menos resolvia, eles davam a risada deles lá. Então, a sabedoria é refrear os impulsos pessoais e fazer o que é certo, o que é ensinado pelo Senhor, mesmo que eu não concorde pessoalmente, mas como um bom servo e que confia na sabedoria do Senhor, eu faço sabendo que é bom, porque eu quero glorificar a Deus e quero me proteger. Que não é meu conceito pessoal que me protege, mas a sabedoria daquele que me salvou também. Então Salomão compara esse ensino a uma estrada. E aí ele diz: em andando por elas, não se embaraçarão os teus pés, se correres, não tropeçarás. Ele usa esse tipo de linguagem para dizer: você quer ser bem sucedido? Você quer começar uma jornada e terminar onde você planejou chegar? Siga meus conselhos. Não, mas eu tenho aqui um jeito, aqui no trabalho agora o pessoal lançou um novo modo aqui de agir, né? Deixa eu adiantar meu sucesso, eu vou passar a perna aqui na empresa, eu vou pegar um negócio para mim, eu não vou pôr no nome de outro. Esse é o pensamento do mundo, né? Manda o dinheiro para a Suíça, põe no nome de laranja, né? Assim eu apresso o sucesso. Faz uma negociata, uma mentirinha aqui, um acordinho ali, né? Então eu vou tentando negociar meu sucesso, eu estou tentando abrir caminho nessa mata, né? da vida. Para o mundo, esse aí é o pensamento empreendedor. O pensamento empreendedor é aquele daquele programa, como é que chamava? O Aprendiz, né? Ganhava aquele que atropelava os outros. Então, se uma pessoa fosse muito respeitosa, né? O pessoal não ia falar: nossa, esse cara que bom caráter. Eles iam falar: esse cara aí o pessoal vai montar nas costas dele. Ele tinha que ser mais ousado, ele tinha que passar por cima dos outros. Aí os mau caráteres ganhavam das pessoas honestas. Para o mundo,
é assim que você tem sucesso. Mas com Deus não é. E até para o mundo, diga-se de passagem, até para você ter sucesso no mundo, você tem que andar de conformidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus julga não só o seu povo, mas julga o ímpio também. O ímpio, ele o julga por suas impiedades. Aí alguém pode dizer, isso aqui é só para crente. Não, eu não sou crente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu vivo conforme quem eu sou. É verdade. Só que o mesmo Deus que se importa com os crentes, que mexe na vida dos crentes, é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus também daqueles que não o servem. Para nós ele é o Salvador, para eles ele é o justo, o punidor. E aí um sucesso momentâneo traz depois um fracasso muito grande, que pode vir nessa vida. Olha aí, abra os jornais, um monte de figurão aí, tropeçando, caindo, sendo preso. Alguns dias atrás eles eram recebidos com tapete vermelho em todo lugar. Agora estão comendo a marmitinha lá na cela deles. Então tá lá, né? E mais gente caindo. E daqui a pouco começa político ser exonerado lá dos seus cargos, porque o sucesso veio, mas o castigo vai vir junto. Mas algumas vezes, esse sucesso perdura a vida da pessoa toda. E quem disse que isso ignora, que isso anula o juízo que terão no futuro? Então, de um modo ou de outro, o sucesso do ímpio, ele tem um dia determinado para acabar. Ele não vai durar sempre. E o fracasso dele vai ser maior do que o sucesso. No caso do crente, ele tem isso a seu favor, porque ele tem esse conhecimento também. Mas nesse caso, até o ímpio, se quisesse, se fosse um pouquinho mais sábio e quisesse ter sucesso, ele devia se preocupar. Como é que eu faço para alcançar meus objetivos sem ofender aquele que julga todas as coisas, que está de olho em tudo, e que ama a justiça, e que detesta a mentira, o prejuízo, a desonestidade? Como é que eu faço? É um fator que eu tenho que me preocupar? É. Bom, de qualquer modo, essa é uma verdade desprezada, porque não conhece o Senhor. Mas para nós, deve ser a nossa receita do sucesso. E não o sucesso da riqueza, mas o sucesso de servir a Deus. De ser aprovado agora, de ter aquele monte de dedo, mas não dos homens, mas de Deus. E aí, Salomão olha para esse ensino e o trata como um caminho. E ele fala, ande por ele. E você não vai tropeçar, querendo dizer, você não vai desagradar a Deus, você não vai abrir brechas na sua frente, você não vai colher frutos indesejáveis que você mesmo plantou, e você vai ter confiança para andar com Deus. E por falar em confiança, o quarto benefício que vem do versículo 24 é o sossego. Opa, tudo com S? É mais fácil de lembrar, né? Segurança, seriedade, sucesso e sossego. Como sossego? Olha o versículo 24, o que diz? Quando te deitares, não temerás. Opa, tem que ler esse versículo para as crianças, quando forem dormir e apagar a luz. É disso que está falando? Não. Diz aqui, deitar-te-ás e teu sono será suave. Você fala, agora eu largo aquele diazepam. É isso? Não, o que ele está dizendo é a respeito da falta de paz que nós enfrentamos na vida. O que tira o sono de alguém? Você puxa lá seu extrato e está uma conta negativa lá, e já está chegando mais conta, o salário está lá longe. Como é que você vai dormir? Preocupado, né? Você fala, depois eu vejo isso, mas aí você deita, você fala, puxa, agora vai vir juros do cheque especial. Pior coisa, né? Ou fui no médico e ele falou assim, não sei não, hein? Você está precisando de uns exames a mais. Você faz, e agora? O que será que vai dar nesse exame? Você não consegue dormir à noite. O fato é que o temor das situações, consequências, desagrados, medo,
tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. E não é só à noite que isso acontece, acontece de dia. Porque de dia não dá para dormir, né? Mas de noite você não tem paz e não dorme, mas de dia você não tem paz e não relaxa, e fica preocupado, e às vezes chora, e fica nervoso, e desconta nos outros, por falta de paz. Mas esse texto está dizendo que aquele que busca sabedoria, quando ele se deitar, ele não vai temer. Agora, não vai temer por quê? Será que é porque a sabedoria livrou ele de uma dívida que ele não precisava ter? Pode ser, mas parece que isso aqui vai além. Parece que já está tratando de um problema instalado, de um problema que traz temor, de uma situação que traz temor, de um relacionamento que tira o sossego, de uma briga com um parente, de um problema com a esposa, com o marido, dificuldades com os filhos, preocupação no trabalho, que faz com que a pessoa deite a cabeça no travesseiro e não feche o olho, e fique repassando os diálogos, e pensando e preocupado. Mas aqui diz, quando te deitares, não temerás, ao contrário, deitar-te-ás e teu sono será suave. Como pode uma pessoa com problema deitar e dormir? Davi parece que encontrou essa receita. O Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O capítulo 3, o Salmo 3, 5, também fala isso, mas no 4 tem essa palavrinha logo. Eu deito e logo pego no sono. Não é alguém que deita lá, mas por quê? Porque ele não tem problema? Não, ele explica. Porque o Senhor me faz repousar seguro. Sabe o que isso significa? Significa confiança. O sossego dele não é porque ele é cuca fria, cuca fresca, não preocupa com nada. É porque ele confia no Senhor. Provérbios 6, 22 e 23 diz assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões são disciplina, são caminho da vida. Está falando que o ensino do Senhor, o trato do Senhor aqui, faz o quê? Ele te guia quando você caminha, Ele fala contigo quando você acorda, e à noite, quando você se deita, Ele te guarda. Significa que o Senhor, que o seu ensino está atuando na vida dessa pessoa, trazendo a ela segurança, confiança no Senhor, confiança não só de estar no caminho correto, mas de ser protegido por aquele que é sábio para nos ensinar tudo isso, e que nos ama a ponto de dar seu filho. E alguém com quem eu tenho um relacionamento sadio. Quer ver você perder a paz? É você começar a se desviar do Senhor. Aí, quando você pensa em Deus, você não vê um pai aconchegando o filho nos braços, consolando, confortando, encorajando, protegendo. Você vê um pai olhando assim, tipo pastor Marcos. Não olha assim em cima do óculos, uma cara assim, uma barbona, E aí, você vê assim um Deus de olho em você. Aquela paz que você sentia de caminhar com Ele, vai embora. Você olha para Deus como um disciplinador e não como um protetor. Mas aquele que segue o caminho da sabedoria, deita e vai dormir. Com problema também. Não é porque ele esquece do problema, é que ele fala: em todas as coisas o Senhor me tem nas suas mãos, e Ele vai me guiar conforme a sua vontade. Sendo assim, a pergunta é: você quer ter segurança? Você quer ter seriedade na sua vida em relação a Deus, em relação às outras pessoas, em relação aos valores? Você quer ter sucesso? Você quer olhar no espelho e falar assim: eu estou no caminho certo? E você quer ter sossego, quer ter paz? A receita é: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Isso quer dizer que seus olhos têm que estar lá olhando, todo dia. E não só seus olhos, mas guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Entra pelo olho, é acolhido no coração,
e se espalha para suas mãos, para aquilo que você faz, se espalha para os seus pés, para onde você vai, se espalha para a sua boca aquilo que você fala, para os seus ouvidos aquilo que você escuta, para o seu coração naquilo que você sente, para os seus músculos naquilo que te impulsiona, às vezes para te frear, às vezes para tomar alguma atitude. E aí, mesmo sendo simples, mesmo não tendo estudo, mesmo sendo uma pessoa limitada, você vai viver como um sábio, adornado pelo conhecimento do Senhor, respeitado por aqueles que valorizam o que é justo e protegido e confortado pelo Senhor. Vale a pena seguir a sabedoria do mundo em lugar dessa? Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra nos exorta, nos guia e nos chacoalha às vezes. Nos perdoa por desprezarmos os teus ensinamentos, por seguirmos os nossos próprios desejos e por cometermos tolice que nenhum servo seu nem deve e nem precisa fazer. Mas obrigado também pelo seu perdão que nos restaura, pela sua paciência que continua caminhando conosco e pelo seu amor que se faz presente todos os dias da nossa vida e estará conosco por toda a vida eterna. Senhor, transforma desde já nossas vidas, porque queremos chegar na vida eterna conhecendo melhor o Senhor ainda. Aprender nessa vida o que pudermos para caminhar de modo mais aprazível ainda na Tua presença, sabendo o tamanho dos teus atributos, o tamanho da sua sabedoria, da sua graça, do seu amor. Queremos lhe pedir que faça isso também com as pessoas ao nosso redor, por intermédio do modo como a sua sabedoria se processa na nossa vida. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé e nós vamos cantar um hino dirigido pelo irmão Luiz Bosch.